Olá, tudo bem? Você já ouviu alguma frase que mexeu com você e mudou a sua vida? Roda a vinheta. Bom, se você nunca prestou muito atenção no que as pessoas lhe dizem, é bom você começar a prestar atenção. Porque há frases que podem mudar completamente a sua vida. Isso aconteceu comigo e eu trago essas frases na cabeça até hoje e, para mim, algumas delas foram de grande valia. Então vamos à primeira frase. Bom, uma das frases que marcou muito a minha vida foi dita pela minha ex-mulher, a minha primeira mulher, né? Eu tinha 23 anos e eu estava querendo abrir uma empresa. A gente tinha uma vida sossegada, eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem, mas eu queria montar uma empresa e deixar de ser empregado. E eu queria que ela fosse trabalhar. E ela tinha competência, tinha cursos e tinha condições de trabalhar em empresas e me ajudar no que eu precisava. E eu ouvi a seguinte frase: eu não casei para trabalhar, e sim para ser sustentada. Rapaz, essa frase veio como uma martelada no meio da minha testa. E depois de um ano eu estava livre dela, né? Me separei e nunca mais quis vê-la. Essa frase é terrível. Então pense bem o que você vai falar para o seu marido, porque pode ser a última frase que você vai falar. Ou o que você vai falar para sua esposa, né? Pode ser a última frase que você vai falar, tá bom? Pensa um pouquinho. Outra frase bem curiosa eu ouvi do meu pai, tá? Ele dizia o seguinte: mulher é como um violão. Se você souber tocar, você vai ouvir música. Se não, vai machucar muito seus ouvidos. E realmente é uma grande verdade, viu? Bom, a outra frase que me marcou bastante foi dita pelo meu avô, tá? Já falecido. Ele casou com uma mulher 30 anos mais jovem do que ele. E uma vez na roda de amigos, né, numa roda de amigos, ele ouviu de um amigo dele se ele não tinha medo de estar casado com uma mulher 30 anos mais nova do que ele e que ela poderia traí-lo, né? E ele disse o seguinte: bom, eu prefiro comer uma lata de goiabada em dois do que uma lata de merda sozinho. Já avisei que vai dar merda isso. Cara, é doida essa frase, pensa bem. Mas eu não sei quem inventou essa frase, mas eu não sei de onde meu avô tirou essa frase, mas é muito louca, viu? Outra frase muito louca que eu aprendi com o passar dos anos é sobre pessoas, e é uma grande verdade, cara. A frase diz o seguinte: como são maravilhosas as pessoas que nós mal conhecemos. Então, quando você conhece uma pessoa superficialmente, ela sempre vai lhe parecer maravilhosa, mas vai viver com ela. Eu vejo muito isso, por exemplo, essas menininhas ou menininhos que ficam falando de cantores ou de artistas, né? Os fãs, né? Endeusando as pessoas, mas vá morar com a pessoa para ver como é que é, né? Eu vi um ator da Globo falando uma grande verdade. Ele dizia o seguinte, que as pessoas achavam que ele não cagava, né? De tanto que endeusavam ele. E, meu, é ridículo esse negócio de ficar endeusando as pessoas e ficar gritando e ficar falando que a pessoa é demais, ou isso é aquilo. Meu, é ridículo. Vá morar com a pessoa e vai ver a grande encrenca que você arrumou. Geralmente vai dar dor de cabeça, tá bom? Essa frase eu ouvi de um arquiteto chamado Aieto. Eu trabalhava num restaurante em São Paulo, na região dos Jardins, e o Aieto era um amigão nosso, era um cara bem mais velho, e um dia eu estava entre amigos no restaurante conversando, e uma ex-namorada minha tinha me ligado, querendo voltar, aquele papo todo, e eu estava descascando em cima da menina, né? Tava falando um monte, que eu tinha ajudado a menina, que eu tinha pago o curso, que eu tinha pago livros, que eu tinha levado ela na faculdade, que eu tinha feito isso, feito aquilo e tudo mais. E aí o Aieto me olhou e, muito calmamente, ele me disse o seguinte: Schubert, ela não te obrigou a nada. Ela não encostou uma arma no seu peito. Você fez porque quis.
Então, gente, essa é uma frase muito legal, porque a gente geralmente cobra as pessoas porque você fez um monte de coisa, né? Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz não sei o que lá, porque eu ajudei, porque não sei o que lá. Meu, ninguém te obrigou, tá? Ela não veio pedir. E mesmo que tivesse vindo a pedir, tá? Ela não te obrigou a fazer, a pessoa não obrigou a fazer, você fez porque quis. Se você tomou na cabeça ou não, é outros 500. Mas não fica remoendo isso na cabeça e nem fica se cobrando ou cobrando a pessoa. Você fez porque quis. Outra frase do meu avô, muito louca, na realidade não foi bem uma frase, né? Eu lembro disso, era pequeno, e meu avô morava numa casa luxuosa em Joanópolis, e ele era candidato a prefeito de Joanópolis. E um dia a gente estava lá, estava de férias, e ele tinha que viajar. E você sabe, política no interior, naquela época, né, há 50 anos atrás, era feita a bala, o negócio era feio, era perigoso, né? E ele precisava viajar, e pegou, e estava a minha mãe e eu e meu irmão, que eram duas crianças pequenas, íamos ficar sozinhos em casa, e ele foi numa gaveta e me tira uma arma, uma automática 38, uma 38 automática, e estendeu o braço para minha mãe e falou assim, toma, Carmen. Minha mãe se assustou, falou, não, seu Oswaldo, pelo amor de Deus. Falou, toma, Carmen. Se alguém bater nessa porta, você mira para ela e aperta 6 vezes. Depois se pergunta, quem é? Cara, nunca mais me saiu da cabeça essa frase, porque é muito louco você falar para uma pessoa, atirar, sem saber quem está do outro lado da porta, simplesmente porque ele achava que poderia estar sendo invadida a casa, ou qualquer coisa assim. Maluca, essa frase é muito doida, cara. Eu nunca mais esqueci disso, tá bom? Outra coisa que me aconteceu muito doida, quando eu era jovem, eu cismei, eu já tinha empresa e tudo mais, e eu cismei de fazer propaganda. Então eu tirei algumas fotos e mandei para algumas agências e começaram a me chamar para trabalhar em algumas propagandas. Mas era uma coisa bobinha mesmo. Então eu ficava sempre no fundo, ou passava do lado da pessoa que estava falando e tudo mais, tal. Numa dessas propagandas que eu participei, eu fiquei o dia inteiro, das 6 da manhã até 6 horas da tarde, sem nada para fazer. Não fiz nada, só comi, bati papo com as meninas, dei risada, conversei pra caramba, me diverti. Era uma filmagem lá no Tamboré, quando o Tamboré começou a ser construído, em Barueri, era um condomínio de luxo, é um condomínio de luxo. E eu fiquei lá o dia inteiro e não fiz piciroca nenhuma. Quando chegou no final da tarde, os caras me chamaram e falaram, olha, não deu para filmar com você, tal, não tinha luz suficiente, tal, mas o que a gente filmou já é o suficiente, então a gente vai te pagar, mas você não vai participar da filmagem. Eu falei, tudo bem. E me pagaram na época, era o equivalente hoje a R$486. Era um dinheiro bom na época, para você não fazer nada o dia inteiro, R$486 num único dia, comendo o dia inteiro, conversando com garotas, batendo papos, dando risada, brincando e ainda ganhar para isso, um bom dinheiro. E eu peguei esse dinheiro e fui para casa. Quando eu peguei meu carro, o carro quebrou. E tive que mandar o mecânico ir buscar e consertar o carro. E no outro dia eu fui buscar o carro lá no mecânico e a conta ficou em R$486. Parece que o cara tinha adivinhado até o valor que eu tinha no bolso. E eu fiquei muito puto, eu fiquei uma arara, porque eu falei, porra, ganhei esse dinheiro. Aí fui para casa, muito puto, cheguei em casa e tava minha mãe lá, eu falei, meu, aconteceu isso, expliquei para ela. Ela, com toda a sua sabedoria, olhou para minha cara e falou assim, bom, filho, ainda bem que você tinha esse dinheiro para pagar o conserto do carro. Já pensou se você não tivesse? Então, é bem aquela história do copo cheio e o copo vazio, né? Quem olha o copo que está pela metade, né? E diz que está meio cheio, é otimista, que foi o que minha mãe fez. E quem olha o copo pela metade, que está meio vazio, está pessimista. Então, é uma coisa que mudou bastante a minha vida, esse tipo de coisa. Então, geralmente eu procuro, nem sempre é assim, mas às vezes quando acontece alguma coisa um pouco mais grave, eu procuro parar e pensar melhor. E muitas vezes eu acabo resolvendo o problema de uma forma que ninguém está esperando. Tá todo mundo achando que eu vou ficar nervoso, que eu vou ficar isso, vou ficar aquilo, e eu acabo resolvendo a coisa tranquilo. Gente, o seguinte, esse vídeo está acabando. Eu vou pedir para vocês compartilharem, tá, esse vídeo.
vou pedir para vocês deixarem um like. E muito obrigado, tá? Se quiser fazer um comentário também, faça um comentário, coloque aí uma frase que alguém falou para você que marcou a sua vida. E muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Até a próxima semana. Valeu, tchau!